No início do ano agora de 2025, eu comecei uma carteira de small caps aqui no canal, uma carteira que continha 8 ativos, ações small caps que reuniam empresas baratas com boa oportunidade de precificação, que são focadas em pagamento de dividendos, além de boa perspectiva potencial de crescimento, valorização. Fiquei até que bastante tempo sem fazer aporte. O último aporte foi lá no mês 5, mas agora eu trouxe à tona novamente a carteira, fiz 2 aportes na Semin e na Kepler, e hoje essa carteira se encontra assim. Quando olhamos para variação, rentabilidade, a carteira hoje tem uma variação no negativo na casa de 3%, estava até no positivo, mas como eu comprei ações que estão descontadas, que estão abaixo do meu preço médio, justamente para aproveitar oportunidades de queda que se encontram aqui nessa carteira, mesmo se encontrando hoje com a variação no negativo, tem ali uma rentabilidadezinha 1% no positivo, justamente pelo dividendo recebido nesse meio tempo, sendo que hoje temos um saldo bruto, né, um saldo total da carteira na casa de R$ 700 aplicados. Não é uma carteira que eu tenho como foco fazer grandes aportes, não, de forma alguma, é apenas para a gente ter uma experiência, notificar o crescimento dessas ações essas que eu não estou comprando de forma balanceada, uma cota da ação por mês de cada uma dessas. Se a gente somar todas essas 8 ações, uma cota de cada ação fica ali mais ou menos na casa de R$ 85, R$ 90. Se eu fosse comprar uma ação dessa por mês, ao preço atual, é lógico, mas não. Estou focando em fazer aporte justamente, principalmente, nas empresas que estão apresentando quedas de variação, mas que ainda assim estão mantendo fundamentos, continuam sendo boas oportunidades, como eu te mostrei. Eu fiz agora nesse mês aporte na Semin e também na Kepler, um aporte bem razoável, bem de leve, apenas para a gente ir montando posição, bem de pouco em pouco mesmo, apenas como forma de estudo. E hoje eu quero comentar com você um pouco mais sobre como está cada um desses ativos. A gente vai fazer uma rápida análise sobre cada um desses ativos, além de olhar precificação, dividendos, se ainda faz sentido permanecerem aqui na nossa carteira. Mas antes disso, 2 recados rápidos. Aqui no primeiro link da descrição, tô deixando uma aula gratuita para você, onde eu te ensino na prática tudo sobre os indicadores fundamentalistas, P sobre VP, PL, dividend yield, como calcular, interpretar, utilizar na prática para analisar suas ações e mais. Para você, investidor que está começando a investir agora ou quer investir por um banco de investimentos confiável, seguro, o maior banco de investimentos da América Latina, não preciso dizer mais, eu te indico o banco que eu utilizo, BTG Pactual. Clicando aqui embaixo também no link da descrição, você vai ter uma série de benefícios ao investir pelo BTG. A primeira empresa, olhando aqui, a Kepler, empresa essa que eu trouxe uma análise muito recente. Eu tenho análise basicamente de todas ou a maioria dessas empresas já do segundo trimestre de 25. Sempre são empresas que estão no radar, empresas interessantes, tanto é que eu trouxe aqui para a carteira de small caps do canal. Então são empresas que com frequência eu trago atualizações de análise mais detalhada aqui no canal, tá? Lembrando, sempre que você quiser ver uma análise minha de uma ação, é só pesquisar no YouTube Adam Paulo mais o ticket do ativo, que você vai encontrar uma análise do ativo. Voltando aqui, Kepler, que nos últimos 12 meses, uma queda de 30%, a empresa não para de cair, novamente trouxe uma queda muito forte de resultado, logo o mercado novamente precificou a empresa mais ainda para baixo, fiz aporte inclusive depois desse momento, hoje se encontrando ainda assim com um dividend yield na casa entre 9% e 10%, justamente porque a empresa paga um bom dividendo, não deixou de pagar um dividendo interessante e vem de queda de cotação, logo a remuneração com dividendos está de um crescimento interessante, um PL, um P sobre IP bem interessante também. É uma empresa que mesmo em queda do seu operacional, entregando resultados muito abaixo de 2024, ainda assim tem um ROI na casa de 20%, a empresa muito rentável, hoje tendo um ROIC também interessante, quase 15% de ROIC, pagando apenas 80% para pagar ali 10% de dividend yield. Então é uma empresa que tem muita capacidade de fato de pagar dividendos. Quando olhamos de uma média 2022 para cá, a empresa pagou ali basicamente 8, 9 ou 10% de dividend yield. Vem fazendo pagamentos bem interessantes e aquilo. É uma empresa com muito potencial também de crescimento. Primeiro ponto, é uma empresa de apenas 700 milhões de patrimônio líquido. Isso aqui é uma microcap, uma empresa muito pequena em captação de mercado, valor de mercado na casa de 1 bilhão e 300 milhões, muito pequena, dívida líquida no negativo. É uma empresa que tem mais disponibilidade de caixa do que dívida bruta, logo um mecanismo de defesa a mais, principalmente nesse momento, né, de alta taxa Selic e aquilo. É uma empresa que cresce muito bem, nos últimos anos vem crescendo muito bem, é líder do seu setor, do seu segmento de atuação. Kepler que hoje
sendo bem conservador, né? A empresa vem trazendo queda de resultado. Eu precifiquei isso na minha projeção. Hoje, a Kepler tem uma espera de dividendos para 25 na casa de 6,5%, ou seja, apenas tenho margem de segurança esperando 6% de dividend yield, justamente R$ 8,00. Hoje a empresa se encontra abaixo disso. Kepler, quando olhamos no ranking das ações mais baratas da bolsa, é a 18ª empresa com maior potencial de crescimento, se encontrando muito bem colocada também frente ao preço teto do Bazin, olhando em uma média de pagamentos dos últimos 5 anos, e quando olhamos também preço justo, é a empresa que está ali, quase no seu preço justo frente ao Benjamin Graham. Então o Benjamin Graham ele não enxerga como uma empresa muito desvalorizada, frente aos seus indicadores de PL, P sobre VP principalmente. Agora, olhando para a segunda empresa, a Soja 3, Boa Safra, empresa essa que vem sofrendo muito quando olhamos para resultado, entregando até prejuízos em alguns momentos, tendo uma queda até que menor do que a Kepler, né, quando olhamos para precificação, justamente porque a empresa veio de uma valorizaçãozinha ali no meio do caminho e tudo mais, 25% de queda hoje, se encontrando quase que no preço justo, olhando para o valor de mercado, um PL bem elevado, né? A empresa se encontra cara frente ao lucro entregue hoje, justamente por quê? Porque a empresa vem de uma queda muito forte de lucro, não que a empresa esteja cara necessariamente. Hoje tendo um dividend yield bem medíocre, mas tudo isso que já estava assim quando eu adquiri posição na empresa. Vamos dar uma olhadinha aqui em resultado. A Boa Safra em 2025 agora já começa a entregar uma pequena melhoria de resultado quando olhamos em comparação com o mesmo período do ano passado. Aqui nos últimos 12 meses a empresa tem um lucrozinho um pouco maior do que em um período passado em 24, sendo que é um momento complicado, a empresa ainda vai provavelmente passar por um momento complicado, o agro está passando por um momento muito complicado, que vem impactando até o Banco do Brasil. Então sim, eu acredito que a empresa vai continuar trazendo resultados bem fracos, trazendo um dividend yield médio, trazendo um dividend yield bem baixo também, indicadores bem fraquinhos, mas isso que para mim é interessante porque eu acredito que a Boa Safra, a Soja 3, olhando para o setor, segmento de atuação, é uma das empresas com maior potencial de crescimento. É uma empresa pequena que, olhando para o seu segmento em específico, que é o quê? Comercialização do grão e não da commodity em si ou para o produto final, não, é do grão. A Boa Safra ela atua mais especificamente na comercialização do grão. É uma empresa muito relevante, de um market share bem interessante e vem apresentando um crescimento bem retilíneo, bem constante. Como eu te falei agora, em específico, está passando por um momento complicado porque o setor como um todo tá. Agora, falando de Semin, de CS Remineração, é uma empresa cíclica, tá? E mesmo assim, uma valorização nos últimos 12 meses, mesmo em queda de commodity e tudo mais, trazendo até mesmo prejuízos. A Semin, prejuízo. A empresa tem hoje uma variação positiva de 8%, entregando 17% de dividend yield. É uma empresa cara quando olhamos principalmente frente ao valor do patrimônio, justamente porque ela é muito rentável, que é justamente o indicador ROI, retorno sobre o patrimônio líquido. Como o ROI é muito elevado, normalmente o P sobre VP também é mais elevado, principalmente para small caps com potencial de crescimento. Um PL hoje de 11,9, por quê? Porque o lucro caiu muito. Já vou te mostrar, foi uma queda muito forte. Lembrando, da Semin em específico, tem uma análise aqui no canal muito recente que é quase que obrigatória de você, investidor, assistir. Principalmente se você tem interesse ou já tem posição na empresa. Semin, que é cotada ali abaixo dos R$5, uma empresa muito baratinha, entregando indicadores, uma dívida líquida negativa, um ROI em queda de resultado. Eu já vou te mostrar o quão em queda a empresa tá. De 24%, um ROIC 21%, hoje pagando ali seus 17% de dividend yield. Quando olhamos em uma média, é uma small cap que tem como média um absurdo de dividendos. 13,5% de dividend yield em um pagamento médio, além de todo o potencial de crescimento que a empresa apresenta. Porém, quando olhamos aqui para seus resultados, agora em 2025, a empresa trouxe um prejuízo no primeiro trimestre e quando olhamos para o segundo, um resultado muito abaixo do que ela entregou no ano passado. Lembrando, a última vez que a Semin tinha entregue um prejuízo em algum trimestre mesmo, eu não falo não, no ano não, tá? Em um trimestre, foi em 2017. Para você ter noção da potência que é a Semin. Já colocando na projeção essa queda de resultado muito forte, a empresa hoje tem uma expectativa de receber entre 7 e 8% de dividend yield, ou seja, esperando no mínimo 6% de dividend yield, poderíamos pagar R$6 da empresa para ter um preço teto acessível, né? 24% de margem de segurança, mas
Caso você espere 8%, por exemplo, o preço teto seria na casa de 4,50. Hoje a empresa parece estar caminhando nessa direção, né? Vem de uma queda contínua ali. Quando olhamos preço teto em uma média, pelo Décio Bazin, é uma das melhores empresas, melhores ranqueadas, 8ª melhor empresa, e aqui é uma small cap, lembrando. 8ª melhor empresa olhando para uma média de pagamentos dos últimos 5 anos, a 11ª com maior potencial de crescimento, lembrando, em queda de resultado. Porém, quando olhamos preço justo do Benjamin Graham, é aquilo. É uma empresa que é negociada a múltiplos mais elevados, principalmente de P sobre VP, logo, frente ao preço justo, potencial de valorização, por estar desvalorizada, não é uma empresa muito desvalorizada. Lembrando, para você que tem interesse em ter preço teto, preço justo, Magic Fórmula, projeção e preço teto das principais empresas, controle dos seus dividendos, projeção da sua carteira como um todo, ações, fundos imobiliários, mas além disso, além da planilha, ter acesso também à nossa comunidade exclusiva do WhatsApp, onde você vai ter acesso a mim para tirar dúvida, atualização, network, vídeos exclusivos e uma série de outros benefícios por menos de R$20 por mês, R$1 por dia, menos de R$1 por dia, você vai ter acesso a tudo isso. É apenas se tornar membro do canal. Você pode vir aqui na página principal, seja membro, ou até aqui embaixo mesmo do vídeo, do lado de se inscreva, você tem acesso a se tornar membro do canal. Além disso, vai me ajudar bastante também. Agora, olhando para a Irani, a empresa veio que até de uma boa valorização recentemente, vem entregando resultados um tanto quanto melhores, mas mesmo assim, olhando para indicadores de precificação, a Irani está muito barata, principalmente quando olhamos o PL, que é o preço pago frente ao lucro da empresa. Hoje você paga muito pouco frente ao lucro gerado, mesmo tendo ali um pouco de ágio frente ao valor patrimonial, recebendo ali na casa de 10% de dividend yield. A Irani vem pagando muito, tem uma média muito interessante, perceba. Quando olhamos seu histórico, desde 2021, né, 21 ela pagou ali 5%, pagamento mais medíocre. Mas de 2022 em diante, de 8% de dividend yield para cima. 8% de dividend yield, 3 anos ali na casa de 8% de dividend yield, atualmente pagando ali quase 10% de dividend yield, justamente porque a empresa vem trazendo um DPA bem interessante, mas também uma lateralização de resultado de cotação. Irani, que na minha projeção está mais ou menos nessa casa mesmo, a espera entre 9% a 10% de dividend yield, ou seja, esperando 8%, teria margem de segurança na casa de 8,50 de preço teto, mas caso espere 10% de dividend yield, o preço teto da Irani já seria na casa de R$7. Hoje não se encontra muito distante disso. A empresa veio valorizando, mas há pouco tempo atrás estava ali mais ou menos na casa dos R$7. Agora, falando de uma empresa industrial, Metal Leve 3, essa que olhando para o setor, desconsiderando a VEG, é lógico, é uma empresa muito maior, uma empresa voltada de fato a crescimento, valorização, crescimento operacional principalmente. A Leve 3, para mim, é a principal empresa do setor, olhando para todos os múltiplos, olhando para precificação, pagamento de dividendos, potencial de crescimento, aqui comparando principalmente com a Home, né? A Home que já vem de um tempo de resultados muito medíocres, não só pela queda do setor, né, todas as questões macroeconômicas, taxa Selic, mas muito pelo operacional da empresa, que me parece estar enfraquecendo com o passar do tempo, diferente da Leve 3, que vem entregando uma constância bem interessante mesmo em um cenário bem complicado. Perceba, um dividend yield na casa de 9%, e aqui falamos de uma empresa muito boa, pagadora de dividendos de fato, tá? Um PL na casa de 7 vezes o lucro, bem interessante também, olhando para o P sobre VP, o preço pago frente ao valor do patrimônio, e aqui eu falei o que para você agora há pouco. Empresas muito rentáveis frente ao valor do patrimônio normalmente são negociadas mais caras frente ao valor do patrimônio. Por quê? É justo pagar mais caro para uma empresa que rentabiliza muito frente ao valor do seu patrimônio, que é o capital próprio. Ou seja, e aqui eu te provo isso com números. A Leve 3 hoje tem um ROI de 72%. Justamente por isso é negociada 5 vezes o valor do seu patrimônio, porque ela rentabiliza muito esse patrimônio. Pagando dividendo bem interessante, com payout muito baixo, é uma empresa muito redonda. A Leve 3, Metal Leve, sem sombra de dúvidas, é uma empresa que vale a pena análise, veio pagando muito dividendo nos últimos anos, olha isso, 22, 15%, 23, quase 30%, 24% e atualmente ali na casa dos 9, 10% de dividend yield. Porém, hoje, quando eu olho para a Leve 3, eu estou sendo mais conservador em payout, justamente porque a empresa vem de uma queda de resultado, talvez olhando para a gestão financeira do seu
caixa, endividamento, não seja tão interessante manter um dividendo, um payout tão elevado. Então, sendo bem conservador, eu espero entre 7 e 7,5% de dividend yield para a empresa, ou seja, esperando 8% de dividendos, eu não teria preço teto, né? Não teria margem de segurança. Porém, esperando 6% em dividendo mais lateral, mais medíocre, até R$ 34 de preço teto. E perceba como se assemelha a Semin, justamente porque é uma empresa muito pequena, muito parecida com a Semin, é uma empresa que lucra muito, traz indicadores muito fortes e paga muito dividendo. Porém, o que? Ela se encontra não desvalorizada frente à análise de valor. Então perceba, é uma empresa muito bem ranqueada tanto na Magic Fórmula, potencial de crescimento, como no Décio Bazin, uma média de pagamentos nos últimos 5 anos. Porém, quando olhamos o preço justo, o Benjamin Graham também é uma empresa mal ranqueada. A Semin se encontra até um pouco acima dela, uma posição acima, né? São empresas não desvalorizadas. É isso que o ranking do preço justo do Benjamin Graham mostra. Empresas com potencial de valorizar por estarem desvalorizadas. Agora, olhando para uma empresa varejista, mais uma varejista Prime, essa daqui é uma varejista que eu respeito. Nos últimos 12 meses, 24% de valorização, mesmo em um momento macroeconômico muito ruim, aumento da taxa Selic, que é uma empresa varejista, mas que atua ali no alto padrão, tem um esteiro, um funil de produtos muito interessante. Atualmente se encontra também com um tanto quanto de ágio embutido frente aos seus indicadores de precificação, vem pagando dividend yield interessante, né? Nada como ela pagou ali em 2024, já vou te mostrar, mas ainda assim vem pagando a média de dividendos bem interessante. Lembrando, esse dividendo só está mais baixo porque ela valorizou, deveria estar ali na casa, se ela tivesse negociada ao preço do início do ano, deveria ali estar na casa de 9, 10% de dividend yield, mas como a empresa valorizou, o dividend yield ele cai percentualmente. Perceba, 24, a Vulcambras pagou ali seus 20% de dividend yield, isso que sim, teve pagamento de caixa também, a empresa fez um despender de caixa interessante, então foi um dividendo maior, mas é uma empresa que já vinha demonstrando sinais de começar a pagar dividendos e atualmente vem mantendo a média bem interessante, porém é algo muito recente. Então assim, é uma empresa que ainda, olhando para crescimento, valorização, sem dúvidas, cumpre muito bem seu papel, porém olhando para dividendos ainda está em quarentena. Eu ainda estou analisando com mais carinho. Agora, isso aqui é sacanagem. Por quê? Porque é uma empresa que em potencial de crescimento cumpre seu papel. Olha esse gráfico. Eu acho que isso aqui fala por si só. Lembrando, é uma empresa varejista. Aqui olhamos pandemia, olhamos guerras, olhamos um cenário macroeconômico catastrófico, dívida interna do Brasil elevadíssimo, que aumenta a inflação. Todo esse cenário e mesmo assim a Vulcambras não para de crescer. Receita, lucro e margens. Que empresa disciplinada. E hoje, minha projeção na empresa fica mais ou menos nessa casa mesmo. 7% de dividend yield, entre 7 e 8% de dividend yield, ou seja, esperando 6% de dividendos, teria margem de segurança, 25,50. Porém, esperando 8%, estaria próximo, mas não teria margens. R$1 a mais, basicamente. Falando agora do setor bancário, e essa empresa vem dando alegria para sócio, tá? Eu tenho um membro na área de membros da comunidade do canal, que ele tem uma posição bem relevante no Banco Pine. Se você que está assistindo, você sabe que é você, não vou citar o nome porque não convém, mas perceba, ele vem comprando o Banco Pine desde 2023, 2024, começou a montar a posição ali na casa dos 3 e pouco, 3,50, é basicamente 100% de valorização já. E perceba, o Banco Pine não para de valorizar, e não só isso, valorizar é muito pouco. Olhamos para crescimento. Quando falamos de valorização, falamos de ganho de patrimônio. Quando falamos de crescimento, falamos disso aqui, ó, do que realmente importa, olhando para longo prazo. Resultado, olha esse crescimento dos últimos anos do Banco Pine. Atualmente veio crescendo a receita muito relevante frente ao ano passado, olhando para lucro, não tanto assim, tá mais lateral, mas tudo tem seu tempo. Primeiro a empresa cresce base da carteira de clientes, depois ela cresce a rentabilidade frente a essa base de carteira. Enfim, hoje o Banco Pine já vem apresentando crescimento de patrimônio, um valor de mercado com um pouco de ágio embutido. Isso aqui é um absurdo, cara. Eu trouxe alguns vídeos sobre o Banco Pine no ano passado e na grande maior parte do tempo o Banco Pine foi negociado com desconto frente ao valor do seu patrimônio. E eu vinha falando da empresa.
Olha o quão descontada essa empresa se encontra. Salvo engano, ali com 30%, 40% de desconto frente ao valor do seu patrimônio. Hoje não. Ela já tem ágio. O Banco Pine já está mais caro do que o valor do seu patrimônio. Um PL ainda assim muito barato. Você paga muito pouco frente ao lucro gerado pela empresa para receber ainda um dividendo na casa de 8%, 9% de dividend yield. Porém, entra um pouco naquilo que eu falei sobre a Bucambaras. Não é uma empresa que tem um histórico de dividendos tão interessante. Então, tá mais ou menos em quarentena. Temos que esperar o passar dos anos para ver se de fato é consolidado uma empresa boa pagadora de dividendos. Olhando por outra óptica, temos o Banco BMG, que é um banco que não vem crescendo tanto, disparando tanto como o Banco Pine, mas que tem uma média de pagamentos mais resiliente, mais constante ano após ano, que é algo que importa e muito na análise. Hoje, a projeção do Banco Pine se encontra mais ou menos nessa linha mesmo, entre 8% e 9% de dividend yield. Temos margem esperando 8% de dividendos do banco. Poderia se pagar 6,50, cara, que absurdo. Eu lembro do Banco Pine valendo ali seus 3, 4 reais. Hoje o banco já tá o dobro disso, dos 3 reais, né? Na casa dos 6 reais. O Banco Pine vem despontando e muito. Inclusive, quando olhamos para variação, valorização da empresa, apenas olhando para variação, o Banco Pine foi o que trouxe nesse meio período aqui maior crescimento. 42% de valorização ali do mês 5 para cá, que foi quando eu montei posição de fato na empresa. Pô, também temos o Vulcambras que valorizou, cresceu bastante, JHSF que me deu uma alegria bem interessante também, e perceba, não são empresas que eu tô aportando hoje, justamente porque aqui eu tô partindo mais para um diagrama de rebalanceamento, além apenas de precificação, análise de valor. Tô priorizando investir em empresas que estão desvalorizando, mas lembrando que ainda seguem mantendo o fim que elas têm quando eu coloquei na carteira e que não perderam fundamentos. Isso que é o mais importante. E por último, não sei se você se importa, né? Esse vídeo tá grande. Se você chegou até esse momento final do vídeo, cara, se inscreve aqui no canal. Para você ter assistido tanto tempo de vídeo, eu tô te agregando valor. Se você tá assistindo outros vídeos além desse, é porque eu tô te agregando valor. Então continua aqui comigo, mas se inscreve, porque assim você me ajuda muito também. Comenta, deixa seu like, fica à vontade, sinta-se em casa. Olhando pro JHSF, eu trouxe uma análise bem recente da empresa e é obrigatório que você assista, tá? Vai ali no canal e assiste. Valorização nos últimos 12 meses, 40%. Ainda assim, muito barato frente ao valor do seu patrimônio. Um PL muito descontado, um dividend yield de hoje mais medíocre, né? Justamente por quê? Porque valorizou muito, logo o dividend yield ele cai, mas não se engane. JHSF vem pagando dividendos bem interessantes. Olhando para os seus indicadores, um ROI de 20%, margem líquida 62% e não é uma empresa pequena. Não se engane, a JHSF é uma empresa ali maior, né? Hoje tem ali, pô, JHSF vem crescendo e tudo. Cresce resultado, cresce tamanho capital próprio. Hoje quase 6 bilhões já de patrimônio líquido. Vem crescendo o resultado, que é uma beleza. Olha esse gráfico. Quando eu olho na minha projeção, a JHSF tem uma capacidade de pagar hoje entre 10 a 11% de dividendos, levando em consideração alguns resultados além da recorrência que a empresa teve, muitos deles que foram fatores contábeis apenas, né? Então não necessariamente a empresa vai os disponibilizar em forma de dividendos, mas perceba, esperando 10% de dividendos, poderíamos pagar R$6 na JHSF, ainda assim tendo margem de segurança. Além disso, a empresa se encontra muito descontada frente ao preço justo do Benjamin Graham, é uma das empresas mais baratas do Ibovespa, mais descontadas de fato. A JHSF, frente ao que entrega de lucro, dividendos, recorrência, tá muito barato. E não se esquece, para você investidor que quer o meu auxílio individualizado na estruturação da sua carteira de investimentos, todo o acompanhamento para estruturar uma carteira que cresça patrimônio, gere renda passiva com segurança, seguindo uma metodologia validada na prática. Eu te convido a clicar aqui embaixo no segundo link da descrição. Você vai entrar na minha página, lá tem depoimento de alguns dos meus mentorados, um vídeo onde eu te explico melhor como funciona e o melhor, acesso ao meu contato do WhatsApp, onde vamos conversar um pouco, ver se faz sentido para você e caso faça, pode ter certeza que vai ser um baita investimento. No mais, não se esquece, eu espero realmente estar te agregando valor com esses vídeos e é só o começo.